Oi pessoal, então nós vamos começar uma aula sobre limites no infinito, com o intuito de resolver uma questão a respeito do assunto no livro de James Stewart, para os estudantes de cálculo 1. Mas, antes da gente começar, a resolução do exercício, vamos primeiro entender o que é esse conceito de limites no infinito e assíntotas horizontais. Então vamos lá. Então as assíntotas horizontais, como a gente pode definir elas? A gente sempre vai prever o comportamento final de uma função. Então aqui tem dois exemplos de funções, uma que a gente pode prever o comportamento e outra que eu já vou explicar para vocês. Então a gente vai começar aqui com a função de f de x igual a 1 sobre x. Então, a gente sabe que conforme a gente vai assumindo valores maiores para essa função, ela sempre vai dando valores menores, tendendo ao infinito, mais infinito no caso, mas nunca se aproximando de zero. Embora a gente saiba que aplicando nas propriedades de limites, a gente dividindo um número muito grande, aliás, 1 por um número muito grande, a gente sempre vai obter zero. Então, a gente consegue prever no decorrer aqui do plano o comportamento dessa função. Agora, se a gente pegasse uma função seno ou uma função cosseno, ora essa função ela é positiva, ora essa função é negativa, ora ela tem essa transição aqui no meio, então a gente nunca consegue prever qual que é o real comportamento dessa função. E a gente querendo saber dessas funções imprevisíveis, como assim a gente pode dizer, qual o valor que ela assume, qual o valor que ela se aproxima, aí que entra então a questão das assíntotas horizontais, como a gente vai aplicá-las, então, para a resolução dos nossos problemas. Então, prevendo o comportamento da nossa função, aqui a gente tem uma função que ela vai crescendo, certo? Tendendo a um determinado valor. E esse valor ele se aproxima de uma constante. Se a gente consegue traçar essa constante, então a gente consegue verificar que ela vai tender a um determinado valor, e essa constante então seria uma assíntota horizontal, um valor que tanto, por exemplo, quanto a gente tem aqui f de x no caso infinito positivo e f de x no menos infinito, quando elas tendem a essa constante k, a gente pode falar que ela assume a função de uma assíntota horizontal. Então, sabendo dessa breve definição, a gente já pode ir para a resolução do nosso exercício. Bom, eu desenhei um gráfico aqui bem grande para facilitar a visualização e localização dessas assíntotas. Para quem quiser acompanhar, esse é o exercício número 4 da página 128, seção 2.6, bem como no comecinho do livro, quando a gente está aí no último assunto sobre limites e na introdução sobre derivados. Então, nós temos o comportamento da função, ele pede para nós localizarmos algumas, no caso onde estão as assíntotas, as equações das assíntotas. Então, vamos para a letra A, onde ele pede para nós encontrarmos g de x quando x tende ao infinito. Então, a gente pode verificar que a gente está trabalhando com mais infinito aqui, g de x no mais infinito. A gente já pode acompanhar, então, pelo limite dessa função, que ele é um valor positivo. E em g de x, que seria o eixo y que a gente tem aqui, a gente consegue verificar que ela assume o valor de 2. Então, nós sabemos que aqui nós temos 2. Bom, indo para a letra B, então, agora, nós temos g de x quando ela vai para menos infinito. Aqui nós também podemos verificar, que continuamos falando de uma mesma função, e que ela vai tendendo, então, ao valor de menos 2, aqui nesse gráfico. Então, a gente já pode colocar aqui que o limite de g de x, quando x tende a menos infinito, é menos 2. Seguindo, então, a ordem das questões, agora a gente tem uma questão bem interessante a respeito do limite de g de x quando x tende a 3 positivo. E a gente consegue verificar aqui, então, que quando nós estamos trabalhando com 3 no nosso gráfico, você pode verificar que ele é uma reta que vai encostando no valor de 3, a gente já está trabalhando com x aqui, então a gente consegue verificar que é um valor positivo, então, mais infinito aqui para cima. Já podemos responder a letra C, que seria mais infinito.
Letra D também pede para a gente assumir um valor de g de x quando x tende a zero, então continuando trabalhando ali no plano do x. Então você consegue verificar aqui que no caso o g de x quando x tende a zero é tendendo ao menos infinito aqui também. Então a gente já responde aqui menos infinito na letra D. Por fim, então, ele pede para a gente a equação das assíntotas, então seguindo ali no reto, no gráfico, vocês conseguem verificar, então, que as assíntotas, no caso, essas linhas de tendência imaginárias que a gente consegue visualizar aqui a partir das curvas do gráfico, a gente consegue verificar nos valores de x primeiramente em 3, posteriormente em 0, menos 2, para x ainda, né? A gente consegue verificar nessa linha de tendência aqui, no caso uma assíntota vertical, e em y, para as assíntotas horizontais, nós temos o valor de 2, como nós mencionamos na letra A, e por fim o valor de menos 2, também seguindo a linha desse gráfico aqui embaixo, certo? Eu espero que tenha não tenham surgido dúvidas quanto ao exercício, é um exercício bem simples, é mais de interpretação do gráfico, e estamos aí aguardando maiores vídeos conforme a resolução dos exercícios.